você, bem-vindo ao episódio 29 dos nossos bate-papos sobre a economia. Como você já sabe, aqui você vê a economia sem enrolação, de maneira bem simples e com vários exemplos práticos. Resolvi produzir esse episódio, que inicialmente não estava planejado, nessa série sobre desemprego, para que possamos compreender o conceito econômico sobre produtividade do trabalho. Na capa do episódio, um dos exemplos da baixa produtividade no Brasil. Quando você tem a oportunidade de ver como se constrói uma casa nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália ou em algum país da Europa, e compara isso como é construída uma casa aqui no Brasil, você percebe a enorme distância na prática do que denominamos de produtividade do trabalho. A diferença entre o planejamento, a organização da obra, o tempo gasto na construção, a qualificação da mão de obra, os tipos de materiais utilizados, as ferramentas usadas, a funcionalidade das instalações, essa diferença é brutal. Pior ainda, é quando se compara a quantidade de material desperdiçado e a geração de resíduo, ou seja, de entulho e lixo, chamado em engenharia ambiental de RCD, resíduos de construção e demolição. Se você está gostando de acompanhar nossas conversas, deixe aqui embaixo o seu like, compartilhe o vídeo e clique no sininho para receber o aviso dos próximos episódios. Meu nome é Luiz Azevedo e espero que você goste desse episódio. Nesse episódio, vamos desenvolver o conceito de produtividade do trabalho, utilizando os fundamentos da economia que vimos nos primeiros episódios da série de vídeos. Como você já sabe também, sempre na descrição do vídeo você encontra os links para os artigos, publicações e literatura utilizada para a confecção do episódio. Para podermos, de uma maneira didática, compreender o conceito, vamos utilizar como exemplo hipotético da produção e comercialização de laranjas. Vamos considerar para esta análise, de modo bem resumido e simplificado, o mercado do produto laranja e o mercado de trabalho de coletores de laranja. Vamos nessa. Então, lembrando da feira livre e das curvas de oferta e demanda. Qualquer dúvida, veja o episódio 3 da série, que fala sobre oferta e demanda. No nosso velho gráfico conhecido de preço versus quantidade, temos a curva vermelha D, que representa a curva de demanda de laranjas pelas donas de casa, e a curva azul O, que representa a oferta de laranjas pelos feirantes. No ponto onde a curva vermelha de demanda cruza com a curva azul de oferta, temos o ponto de equilíbrio de mercado, E, que determina a quantidade de equilíbrio Q estrela e o preço de equilíbrio P estrela. Lembraram? Simples e fácil. Agora, vamos dar uma olhada no mercado de trabalho dos colhedores de laranja. Então, da mesma forma, no gráfico preço versus quantidade, que agora vamos só definir P como preço do salário ou salário e Q como a quantidade de colhedores de laranja, do mesmo modo, temos a curva verde de demanda de trabalhadores ou colhedores pela empresa produtora de laranja e a curva roxa de oferta de trabalho pelos colhedores de laranja. No ponto onde a curva verde de demanda por trabalho cruza com a curva roxa de oferta de trabalho, temos o ponto de equilíbrio A desse mercado de trabalho, que irá determinar
a quantidade de trabalhadores de equilíbrio, L, ou seja, o número de trabalhadores que serão empregados, e o preço de equilíbrio de salário, W, ou seja, o salário que esses colhedores receberão ao serem contratados. Até aqui bem tranquilo? Mas agora vamos ver como ocorre a relação de equilíbrio entre esses dois mercados intrinsecamente ligados, o mercado de produto e o mercado de trabalho. Para isso, nós iremos precisar usar a análise da produção de laranjas. Vamos nessa. Vamos, então, traçar a nossa curva de produção de laranjas por uma empresa hipotética que vamos chamar de Pomar Citrus. Temos, então, a tabela de dados de número de caixas de laranjas colhidas por semana versus o número de trabalhadores empregados como colhedores de laranjas. Como podemos observar, com um colhedor se produz 100 caixas de laranjas por semana. Com 2 colhedores trabalhando, é produzido 180 caixas de laranjas por semana. Aí você me pergunta, mas se um colhedor produz 100 caixas, por que 2 colhedores, em vez de produzir 200 caixas, só irão produzir 180 caixas? A explicação é que o primeiro colhe nos galhos de mais fácil acesso das árvores. Já o segundo tem que buscar em galhos um pouco mais altos ou galhos mais baixos. E aí você observa que com 3 colhedores, o número de caixas total produzidas por semana é de 240 caixas, em vez de 300 caixas. Isso porque o terceiro colhedor já terá que pegar as laranjas em galhos de maior dificuldade de acesso, e assim por diante. Portanto, com 4 colhedores, temos o total de 280 caixas colhidas por semana, e com 5 colhedores trabalhando, irá produzir um total de 300 caixas de laranja por semana. Como vocês puderam observar, a curva vai abaulando conforme aumenta o número de colhedores. Aqui, vamos então lembrar do conceito de produto marginal. Vale a pena ver o episódio número 2 da série, que fala sobre os 10 princípios da economia. Vamos calcular o produto marginal produzido por cada trabalhador adicional que a empresa Pomar Citrus contrata para a colheita de laranjas. Fica fácil de visualizar. Com 0 trabalhadores, são 0 caixas de laranjas colhidas. Lógico. Com o primeiro trabalhador contratado, esse colhe 100 caixas de laranja por semana. O segundo trabalhador colhe adicionalmente mais 80 caixas de laranja, total de 180 menos o total de 100. O terceiro trabalhador colhe adicionalmente mais 60 caixas de laranja, total de 240 menos o total anterior de 180. O quarto trabalhador colhe adicionalmente mais 40 caixas de laranja e o quinto trabalhador colhe adicionalmente mais 20 caixas de laranja. Como podemos observar, o produto marginal de caixas de laranjas colhidas por trabalhador vai caindo, e por isso se diz que a curva de produção é decrescente. E nós vamos visualizar melhor isso no próximo slide. Na sequência da nossa análise, vamos considerar que o preço médio da caixa de laranja na feira livre seja de R$ 10 por caixa. Então, a empresa Pomar Citrus consegue calcular qual é o valor do produto marginal produzido por cada trabalhador adicional contratado para a colheita. Vejamos,
Com 0 trabalhadores contratados, lógico, 0 caixas de laranja colhido, valor total, lógico, R$0. Com um trabalhador contratado, 100 caixas de laranjas colhidas por semana, a R$10 por caixa, nós temos R$1.000 por semana. Com 2 trabalhadores, 80 caixas de laranjas adicionais colhidas, a R$10 a caixa, R$800 adicionais. Com 3 trabalhadores, 60 caixas adicionais, igual a R$600 adicionais. Com 4 trabalhadores, 40 caixas adicionais, R$400 adicionais. E com 5 trabalhadores, só 20 caixas adicionais ou R$200 adicionais. Aí, traçamos a curva de valor em reais do produto marginal do trabalho por colhedor de laranja empregado. É visível que no exemplo a reta vermelha é decrescente e essa reta é denominada de curva de demanda por trabalho. Desculpe. Isso é bastante lógico, pois no caso a empresa Pomar Citrus só irá contratar o número de trabalhadores adicionais até o limite que o valor marginal produzido por esse trabalhador adicional, no mínimo, possa pagar o salário desse trabalhador. Calma, vamos explicar melhor no próximo slide. Para efeito didático, vamos assumir que o salário médio de um colhedor de laranja seja de R$500 por semana. Vamos então calcular o lucro marginal da empresa Pomar Citrus a cada novo colhedor que ela contrata. Lembrar que o lucro marginal é igual ao valor do produto marginal do trabalho menos o salário do colhedor. Voltemos à nossa tabela. Então, 0 trabalhador, 0 caixas colhidas, R$0 produzido, R$0 de salário, tudo zero, sem atividade produtiva. Aí, um trabalhador contratado, valor produzido, R$1.000, menos R$500 de salário pago, igual ao lucro marginal de R$500. Lembrar que no nosso exemplo hipotético só considera venda de produto e trabalho, nada de custos fixos e variáveis, nem investimentos feitos para ter a fazenda, a plantação, distribuição, etc. Continuando. 2 trabalhadores contratados, R$800 adicionais produzidos, o lucro adicional é de R$300. Do mesmo modo, 3 trabalhadores, o lucro adicional é de R$100. Já com 4 trabalhadores, a empresa tem prejuízo de R$100, pois o valor adicional de laranja colhida é de R$400 e o salário do quarto colhedor é de R$500. Aqui, a empresa Pomar Citrus para e pensa: não vale a pena contratar mais gente. Em vez de gerar lucro, só vai gerar prejuízo. Para efeito didático, vamos ver o resultado contratando o quinto trabalhador. Calculando, chegamos ao valor de R$300 de prejuízo por semana. Aí tem o inteligentinho que diz: mas a empresa é malvadona, lucro é coisa do diabo, ela podia contratar mais trabalhadores. Ok, faz o seguinte, fala para o inteligente trocar o nome da Pomar Citrus pelo nome dele e pergunta se ele quer ter todo o trabalho, investimento e dor de cabeça para perder, ou seja, ter prejuízo de R$300 por semana para manter as 5 pessoas empregadas. Como sempre digo, pimenta no dos outros é refresco. Uma pequena pausa para meditação econômica.
sobre o último comentário do slide anterior a respeito da demonização do lucro no Brasil, promovida ao longo de décadas por pseudo-intelectuais de credo marxista, mas que vem também principalmente da Igreja Católica desde a Idade Média, contra o que chamavam de pecado da usura. Foi então que surgiu Calvino, no século XVI, e foi o primeiro a reinterpretar a Bíblia, afirmando que a lei divina não proíbe o lucro. Vamos aproveitar a oportunidade para desmistificar as ideias erradas. É sempre bom salientar que o lucro, ou podemos denominar de ganho legítimo do empreendedor, não é pecado ou errado. O empreendedor assume riscos, faz investimentos, cria empregos e postos de trabalho e gera riqueza para a sociedade. Então, o lucro ou ganho legítimo é o incentivo correto que faz com que uma pessoa tome a iniciativa de correr riscos e formar uma empresa. Com o desafio de concorrência entre empresas em países de mercados livres, isso gera mais incentivos a investimentos em inovações, desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. Inclusive, gera sociedades mais caridosas e preocupadas em amparar os desvalidos. Só para exemplificar, os países de maior liberdade econômica, como os Estados Unidos, o Reino Unido, a Austrália, a Nova Zelândia, são também os países mais caridosos e que praticam a filantropia no mundo. Esses países estão entre os 10 mais caridosos, na análise de 146 países feitas pela Charities Aid Foundation, que publica anualmente o The World Giving Index, ou Índice de Caridade. Já a França, que os brasileiros consideram o exemplo de humanismo, no ranking de 2018 está colocada na posição 72. E o Brasil, com sua economia fechada, com o Estado controlando 40% a 50% da economia, um país hostil ao livre mercado, com a sociedade avessa ao conceito do lucro e com predomínio de pensamento coletivista socialista, está na posição 122 entre 146 países no índice de caridade. Essas informações são para a reflexão de vocês com relação às ideias distorcidas apregoadas há muitos anos no Brasil sobre a real relação entre o sistema capitalista e o humanismo e a caridade. O link para a reportagem sobre o assunto e para o ranking da caridade de 2018 você encontra na descrição do vídeo. Depois da pausa para os comentários sobre mitos e ideias erradas, voltemos à nossa análise. Vamos recordar os episódios iniciais da série. Em um mercado competitivo, existem diversos vendedores e diversos compradores fazendo trocas voluntárias. Então, os preços no mercado competitivo são definidos pelos níveis de oferta e demanda. Consideramos o mercado de laranjas competitivo, isto é, várias empresas de laranja competindo pela venda de laranja na feira. Mas também consideramos que o mercado de trabalho de colhedores de laranja como competitivo, isto é, várias empresas demandando trabalhadores para poderem produzir as laranjas e vários colhedores oferecendo trabalho.
Voltando ao nosso gráfico de valor de produto marginal de trabalho em reais por semana versus o número de trabalhadores empregados, como já vimos nos slides anteriores, a reta vermelha é chamada de curva de demanda por trabalho, que as empresas olham para definir qual a quantidade máxima de trabalhadores ela terá condições de contratar. Vocês lembram que com 4 colhedores a empresa tinha R$ 100 por semana de prejuízo. Então, como não dá para dividir um trabalhador ao meio, temos que o máximo que a empresa irá contratar serão 3 colhedores. Ou podemos dizer que o número de trabalhadores que maximiza o lucro da empresa. Para esse número de trabalhadores, temos no eixo Y, que é o valor do produto marginal do trabalho produzido por 3 colhedores, o valor de R$ 600 por semana, que é a curva verde. Esse valor de R$ 600 por semana é o valor de salário que maximiza o lucro da empresa nesse mercado competitivo. Você me pergunta, como? Se a Pomar Citrus decidir pagar R$ 400 por semana para o colhedor, ela ainda vai ter lucro contratando 4 funcionários. Mas espera aí, lembre-se, no mercado competitivo, vários ofertantes e demandantes de trabalho, a Pomar Citrus tem diversas outras empresas competindo por trabalhadores. Então, se ela pagar um salário de R$ 400 por semana, o colhedor vai trabalhar para outras empresas que pagam R$ 600 por semana. Entendeu? Resumindo, no mercado competitivo, vários compradores e vários produtores de produto, e com vários ofertantes de trabalho e demandantes de trabalho, temos, como você pode observar no exemplo da empresa Pomar Citrus, que a empresa maximiza o lucro quando o produto marginal do trabalho é igual ao custo marginal do trabalho, ou usando a fórmula básica, PMGT é igual a CMGT. E como vimos, o valor do produto marginal do trabalho é igual a P, o preço do produto, no nosso caso R$ 10 por caixa de laranja, multiplicado pela quantidade adicional de caixas de laranja colhidas por semana, o ΔQ. Já o custo marginal do trabalho é igual a W, salário em reais por semana, multiplicado pela quantidade adicional de trabalhadores contratados, o ΔL, que no nosso caso é igual a 1. Então, vou contratando de 1 a 1. Nessa igualdade, P vezes ΔQ igual a W vezes ΔL, e fazendo o rearranjo matemático, temos que o ΔQ dividido pelo ΔL, isto é, a variação da quantidade adicional produzida pela quantidade adicional de trabalhadores contratados, é a definição de produtividade do trabalho. E, por sua vez, W dividido por P, isto é, salário por preço de mercado, isto é, sem inflação, é a definição de salário real, ou seja, sem a distorção da inflação e que determina o poder de compra do salário. Portanto, temos que, por definição econômica, em mercados competitivos, os salários reais, ou seja, sem a distorção inflacionária, é determinado pela produtividade
do trabalho. Resumindo, em mercados competitivos, o salário real é determinado pela produtividade do trabalho. E, como conceito, mesmo em mercados reais ou não conceituais, o salário real é uma função direta da produtividade do trabalho. Por isso, quando o governo no Brasil intervém na economia e aumenta o salário mínimo, que em si só já é um erro, muito acima do aumento da produtividade do trabalho, o governo gera um brutal desarranjo estrutural e provoca um aumento brutal do desemprego. Vamos aos fatos. Na descrição do episódio vocês encontram o link para o artigo do Mercado Popular, de título Como a valorização do salário mínimo prejudica trabalhadores jovens e pobres. Ele apresenta análise de dados do FMI e do IBGE de 2004 até 2015. Como vocês podem observar no gráfico da esquerda, entre 2004 e 2015, o valor do salário mínimo subiu 68% real, isto é, descontada a inflação do período, enquanto a produtividade média do trabalho só cresceu 18%. Portanto, um enorme gap ou diferença entre a produtividade, ou seja, do rendimento do trabalho, em relação ao aumento do salário mínimo. A consequência real dessa política de aumento do salário mínimo muito acima da produtividade, você observa no gráfico da direita. O gráfico de emprego de jovens em milhares versus salário mínimo relativo. Entre 2004 e 2014, quanto maior o salário mínimo relativo, menor foi o número de jovens empregados. Por isso, o gráfico é uma linha de inclinação negativa ou descendente. Isso mostra que quando o Estado, bonzinho, aumenta o salário mínimo acima da produtividade, o Estado, ao invés de gerar, o Estado destrói postos de trabalho. É a verdade. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui embaixo seu like, os seus comentários e compartilhe o vídeo. No próximo episódio, pelo spoiler do cartão ao lado, que faz piada com o famigerado dragão da inflação, nós vamos conversar sobre um tema que foi muito debatido por economistas sobre se a inflação e o desemprego têm uma relação direta, como casamento, ou é uma simples relação casual de balada. Meu nome é Luiz Azevedo e muito obrigado pela sua audiência.